Então, oi, meu nome é Israel Mota, eu tenho 31 anos e vou compartilhar com vocês como foram praticamente os meus últimos 14 anos. Eu vim de um lar evangélico, de pais missionários, então sempre cresci ouvindo a palavra do Senhor, sempre cresci ali dentro dos princípios bíblicos, mas no princípio da minha juventude, ali para os meus 15, 16 anos, eu comecei a ter problemas com disciplina, com as lideranças da minha igreja. Isso acarretou numa briga mesmo ali que eu comecei a ter com Deus e com a liderança da minha igreja, o que pela minha maturidade na época gerou um afastamento, né? Eu abandonei totalmente a igreja, os caminhos do Senhor. Eu já atuava ali no campo missionário também. E após essa ruptura, eu passei os últimos 14 anos afundado em drogas, criminalidade, relacionamentos assim totalmente afastados da presença do Senhor, buscando através de seitas, de outras religiões, preencher esse vazio que surgiu dentro de mim durante todo esse tempo. E nunca encontrei a resposta, nunca encontrei nada que me suprisse, nada que guardasse meu coração. E quanto mais o tempo passava, mais eu me afundava em tristeza, depressão, ansiedade, pânico, em dúvidas, questão da relação, de criação do universo, da existência mesmo de Deus, né? Quem era esse Deus? E até que um dia, numa formatura de CCM, que a minha mãe estava formando, eu topei de visitar, topei de ir lá honrar ela nesse evento. E foi até bem engraçado que na porta da igreja lá lembro que eu estava fumando um baseado assim, e eu entrei dentro da igreja naquele momento, estava tendo um louvor naquele primeiro momento, e assim, logo na recepção, quando eu estava entrando ali, eu comecei a sentir uma coisa muito estranha. Meu corpo começou a não reagir legal, não responder bem. Eu achei que eu estava até sob o efeito, talvez, da substância. Só que eu tentava respirar, tentava procurar um chão ali, e de repente uma parede de chama se abriu na minha frente e uma voz começou a falar comigo que eu devia voltar para casa, que ele era meu pai, que ele me amava. E para mim foi uma coisa muito sobrenatural ter aquele tipo de experiência que eu nunca tinha tido com nenhuma droga, nenhuma religião. Eu comecei a vivenciar uma manifestação daquele Deus que por tantos anos eu duvidei, que eu indaguei, que eu não acreditei. E ele estava ali se manifestando de uma forma totalmente sobrenatural na minha vida e revelando o amor dele por mim, a paternidade dele por mim. E em poucos dias, buscando ali, naquele mesmo dia me prostrei a ele, voltei para os caminhos dele e em pouco tempo ele me libertou das mazelas que vieram me atacando por tantos anos, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, as crises que eu tinha, inclusive a dependência química, de uma forma milagrosa mesmo, em questão de realmente poucos dias. Comecei a ter um relacionamento com o Espírito Santo que eu nunca imaginei de relacionar, de ouvir, de andar com Ele, de falar com Ele, de conhecer verdadeiramente quem é esse Deus. E meu último ano ele se resume numa transformação que minha família, meus filhos, meus amigos, eles, assim como às vezes é até um pouco difícil de acreditar, porque do lugar que eu estava, daquele buraco que eu fui resgatado para o que eu tenho vivido hoje, né? Hoje lidero células, hoje eu participo de projetos de grupos de apoio para pessoas que sofrem de compulsões, de dependências. Tem um projeto missionário também que ele angaria lucros para missionários que estão no campo sem mantenedores. Também trabalho com uma outra turma lá da igreja, com ações sociais. Então, assim, uma vida de escravo transformado para uma vida de servo em tão pouco tempo, assim.
E hoje eu posso falar que eu vivo o sobrenatural de Deus, que eu conheço esse Deus sobrenatural e que eu nem sei onde eu estaria agora se eu não tivesse conhecido esse Deus.